Oi, pessoal do terceiro B, vou fazer uma explicação geral sobre o conteúdo até aqui trabalhado no Centro de Mídias. A temática do bimestre é liberdade. Então, no primeiro momento, foi exposto conceitos de liberdade. Nessa semana, liberdade versus determinismo. As questões disparadoras para a gente pensar sobre isso são: as nossas ações são livres ou determinadas? Ou seja, nós somos de fato livres ou existe um conjunto de forças superiores, invisíveis, que determinam as nossas ações, as nossas condutas? Por exemplo, forças físicas, forças químicas, forças biológicas. Nesse sentido, a genética. A genética também influencia nossas ações? Ainda, nossas escolhas são livres ou condicionadas, influenciadas, determinadas pela cultura, pela família, pela sociedade? Se a genética determina, se a política determina, se a cultura determina, a história determina. Afinal, nós somos sujeitos históricos, nós estamos em 2020 num contexto de pandemia. Somos livres? A cultura, vamos puxar um assunto aqui, no caso a cultura. A cultura estabelece que o conhecimento faz diferença na vida do sujeito. Ou seja, existe uma determinação cultural. Você adquirir conhecimento vai fazer diferença. As sociedades, elas se organizam dessa forma. Quem tem mais conhecimento, cultura, quem tem desenvoltura, quem tem um intelecto rápido, quem consegue articular bem as ideias, quem consegue explanar suas ideias, tem um trânsito facilitado na sociedade. No entanto, você, enquanto sujeito, você tem liberdade de buscar ou não o conhecimento. Então, nós temos um primeiro dado, que é a cultura como determinante, como determinação. Ela está lá, ela é importante, fato. E você, enquanto sujeito livre, você tem a liberdade de buscar ou não esse conhecimento. Você buscando conhecimento aumenta suas chances de sucesso nessa sociedade. Você desprezando o conhecimento, você tende a ocupar funções inferiores nessa mesma sociedade. Então, eu tenho o dado da determinação cultural, a liberdade de escolher ou não e as consequências. Pensando um pouco mais no determinismo. O determinismo é uma concepção filosófica segundo a qual todos os acontecimentos são determinados pelos acontecimentos anteriores, eles estão ligados, ou seja, eles são regidos pelas leis da natureza. Por isso, o ser humano não possui liberdade segundo esse pensamento. Então, a gente tem uma série de coisas que determinam, que influenciam. Por exemplo, nesse momento, pensamento positivo, pensamento mágico, vai eliminar o vírus do seu corpo? Isso é um pensamento, ele pode te dar força, mas que vai condicionar e você vai eliminar? Não. De fato, o que a gente precisa? De uma vacina. Depois, se todos os acontecimentos eles estão interligados, eles são determinados pelos anteriores, como consequência, é necessário reconhecer que o ser humano não possui livre-arbítrio, segundo quem defende esse pensamento do determinismo. E a sensação de liberdade, portanto, é uma ilusão, porque tudo está pré-determinado na vida do sujeito. Então, nesse momento, você tem a liberdade mesmo de ir para a rua sem máscara e fazer o que você quiser? Não, porque você pode ficar doente, você vive em sociedade, então a sociedade também quer te proteger, as autoridades querem te proteger, a primeira coisa que eles podem fazer é te orientar e depois te multar. Então, você tem, de fato, liberdade? Essa ideia, essa busca por esse pensamento, esse conhecimento sobre regularidade, sobre determinação, surgiu na Idade Moderna. Idade Moderna é quando a gente tem o nascimento das ciências modernas, ciências mesmo, da ciência, porque antes estava tudo muito misturado. Então, por exemplo, a biologia, a física, a química, ela surge nesse momento de Idade Moderna. E o que eles estavam buscando? Eles estavam buscando explicar os fenômenos da natureza.
para além de achar que era tudo influência divina. Então, eles estavam buscando essas explicações. Olha, existem regularidades, existem leis científicas, leis da física, da química, que determinam que o Sol nasce, que o Sol se põe, que a Terra gira, para além de qualquer explicação religiosa. Segundo essa teoria, seria possível prever os acontecimentos futuros baseados em fatos atuais, já que toda a realidade estaria interligada por propósitos em comum. Assim, a realidade seria fixa. Portanto, tudo o que estava previsto para acontecer, aconteceria. Então, é um pouco também o pensamento que tem na série Dark, que está na Netflix. Quem teve a chance de assistir vai perceber que os personagens, eles seguem determinações. Eles seguem sem... As coisas acontecem, elas dão um jeito de acontecer. Alguém teve um acidente, isso falando da série, teve um acidente. O personagem volta no passado e tenta impedir aquele acidente, só que ele vai por outros caminhos e o acidente acontece. Então, existe ali um determinismo. Curiosidade. A astrologia, a ideia de signos, por exemplo, também transita nesse universo do determinismo, porque o sujeito nascido no dia tal, horário tal, regido pelo planeta tal, será avarento, será benevolente, será tranquilo. Então, a astrologia trabalha muito com isso. Outra concepção fortíssima nas nossas sociedades é a ideia religiosa, que Deus determina tudo o que acontece. Ora, se Deus determina tudo o que acontece, nesse sentido não existiria escolha individual. Portanto, nós temos alguns tipos de determinismo. Determinismo físico, que são as leis da física que regem o comportamento humano. Por exemplo, você vai dormir quando escurece, porque o seu corpo, biologicamente falando também, ele responde a essa falta de luminosidade, e aí você é determinado a seguir aquele horário de sono. Depois, características psicológicas, características sociológicas, que é a sociedade influenciando e determinando suas ações, e o determinismo religioso, que é a ideia de Deus governando o mundo. Portanto, diante de tudo isso, se as ações humanas são determinadas por diversas frentes, existe de fato liberdade? E o que seria a liberdade? A liberdade seria o livre-arbítrio, você fazer as suas escolhas, essa liberdade interior em que você toma as decisões? O livre-arbítrio é, sim, a possibilidade de escolhas, que seria a liberdade da razão, do pensamento, do raciocínio. Isso foi estabelecido por Santo Agostinho na Idade Média ainda. Ou seja, mesmo tendo todo esse conjunto de possibilidades deterministas na vida do homem, ele ainda tem a liberdade de fazer escolhas. Ele tem uma margem pequena de liberdade, mas ele tem liberdade. Portanto, esse homem, ele é responsável pelas suas escolhas. Pois, se não somos livres, se tudo seria determinado pela biologia, pela psicologia, pelo universo, qual o sentido de haver prisões e punições, não é mesmo? O sujeito poderia alegar, não fui eu, foi o universo que me condicionou com que eu cometesse um assassinato. Não, não é isso. Ele tem, apesar de ter uma série de elementos de determinação, de determinismo, ele tem ainda a primazia da escolha. Ainda pensando nesse sentido, se não podemos fazer escolhas, se nós não pudéssemos fazer escolhas, como poderíamos ser responsáveis pelos nossos atos? Então, sim, nós podemos fazer escolhas e, moralmente falando, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Portanto, arcar com as consequências, como o Descartes defendeu, é ter o domínio em si. Ou seja, o sujeito dominar a si mesmo, ter o domínio da razão. O intelecto sob
sobre as paixões. Então, um sujeito que alega que o universo determinou que ele cometesse um crime, que ele foi movido por paixão violenta, por exemplo, uma grande fúria, esse sujeito, ele está dizendo que não foi dele a escolha. Ele está delegando ao universo essa escolha. E o Descartes fala que não, que cada um tem o domínio de si, cada um é responsável pelo que faz. Portanto, existe um compatibilismo, ou seja, as duas ideias, elas existem, determinismo e livre-arbítrio. Elas podem se associar de tal forma que a gente consegue, que elas não são contraditórias. Ou seja, apesar do determinismo, o homem possui sim livre-arbítrio. Claro que a margem dele de liberdade é pequena. Esta tese é chamada de compatibilista, pois procura compatibilizar, tornar compatível a existência de causas externas aos agentes que são afetados pelas ações, com a ideia de que a vontade se pode autodeterminar na escolha de cada um, a escolha no curso da ação de cada um. E aí, apenas para distração, uma tirinha do Rousseau, um suposto Rousseau nesse momento atual. O Facebook era terra de ninguém, mas está cheio de regras agora, ou seja, né, como a nossa sociedade, cheia de regras. Poxa, o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. Então, são correntes do determinismo. Eu preciso postar isso. Então, ele pensa e aceita que existem as correntes, ele aceita que nós somos regidos como fantoches, mas ele continua postando coisas, ele continua reiterando essas cordas do fantoche. Por fim, serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que eu posso, e sabedoria para distinguir entre elas. É isso aí.